TV Assembleia apresenta no perfil de hoje o documentário No programa de hoje, você vai acompanhar a história da Padaria Espiritual, uma agremiação literária que reunia escritores, pintores e músicos no século XIX. A Padaria Espiritual nasceu no Café Java, um quiosque situado na Praça do Ferreira. Os escritores eram chamados de padeiros e o jornal era o pão, um alimento para o espírito. Antônio Salles foi o idealizador e a figura central da padaria. Em 1890 ou 91, Fortaleza estava num marasmo muito grande quanto à literatura. E esses amigos dele começaram a dizer: Salles, vamos fundar um grêmio. Mas ele disse: não, para fundar um grêmio igual aos outros, uma academia mirim, retórica e burguesa, eu prefiro não fundar, tinha que ser uma coisa nova. Aí disse: se você quer uma coisa nova, então você mesmo vai fundar. Aí ele foi para casa, disse que dormiu sobre o assunto e no outro dia veio com a ideia: Padaria Espiritual. Quer dizer, hoje em dia talvez não tenha muita graça, mas na época foi curioso. Padaria Espiritual. Por quê? A padaria normal produz o pão do corpo, né, com trigo. A padaria espiritual ia produzir o pão do espírito para os povos em geral, como dizia o Estatuto. Quando ele voltou com essa ideia de padaria espiritual, aí foi interessante, porque a padaria espiritual tinha como presidente o padeiro mor, secretário, primeiro forneiro. O local onde a padaria deveria reunir-se era o forno. As sessões eram as fornadas. E um jornal que a agremiação deveria e realmente publicou se chamaria O Pão, naturalmente. Bom, então acharam muito interessante essa ideia e no dia 30 de maio de 1892 foi fundada a Padaria Espiritual. Ela começou a funcionar no Café Java, que era um café que ficava exatamente na Praça do Ferreira. Era o point, na época, da cidade de Fortaleza. E depois ela passou para a Rua Formosa, que é a Barão do Rio Branco atualmente, para o número 105. Então eram jovens literatos que se reuniam ali e que iam beber, iam fumar e também iam produzir literatura. Eles iam falar mal do clero, dos políticos, e das professoras que não eram boas professoras. Então, era um grupo crítico. O programa de instalação diz que era uma sociedade de rapazes de letras e artes. E foi realmente uma sociedade de rapazes. Muita gente diz, é um grupo literário. Literário não, foi o único grêmio que não foi só literário. Antes e depois não apareceu mais nenhum igual. Então, o que nós temos? Temos escritores como Antônio Salles, para citar só da primeira fase, Adolfo Caminha, Tiburcio de Freitas, Álvaro Martins, um belo poeta que depois brigou com a padaria junto com o Temístocles Machado para fundar o Centro Literário em 94. Pois bem, e havia também dois músicos, Henrique Jorge e seu irmão Carlos Vitor, e um pintor, Luiz Sá. Quer dizer, não havia só escritores, não. Nessa primeira fase, a Padaria Espiritual publicou 6 números do jornal O Pão, que saíram numerados assim, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa primeira fase, O Pão era um jornal menor, circulou só em 1892. Todos os padeiros tinham uma alcunha, um pseudônimo, que eles chamavam de nome de guerra. Então, o Antônio Salles era o Moacir Jurema. O José Carlos Júnior era o Bruno Jaci. E o Rodolfo Teófilo era o Marcos Serrano. Foram os 3 padeiro-mor, né? E o Jovino Guedes era Venceslau Tupiniquim. Então eram os nomes interessantes. Por exemplo,
O Henrique Jorge, que era músico, fazia parte da padaria, ele colocou o nome dele de Sarazate Mirim. Por que Sarazate? Porque Sarazate era um grande compositor europeu. E ele, então, pegou esse nome e botou Sarazate Mirim. Quem seria o primeiro padeiro-mor? Porque o primeiro padeiro-mor da primeira fase foi Jovino Guedes, que faltava muito. Pelo livro de atas que foi encontrado por José Augusto Bezerra no Instituto Ceará, a gente vê que o Antônio Salles não foi interino na presidência da padaria, só na reorganização e na inauguração e na reorganização. Não, inúmeras vezes. Parece que o Jovino Guedes faltava tanto que terminou desistindo. Tem um fato interessante que Antônio Salles nunca quis ser presidente da padaria espiritual. Ele sempre foi secretário, tem algum cargo, menos presidente, apesar de muita insistência que fizeram para ele chegar à presidência. Quando foi de 93 para 94, a padaria estava quase se extinguindo. Alguns tinham ido embora, como Adolfo Caminha foi para o Rio, e Tiburcio de Freitas também, e outros mais. E aí Antônio Salles resolveu, em setembro, no dia 28 de setembro de 1894, ele resolveu reorganizar a padaria espiritual, para a qual entraram novas figuras, novas pessoas, como o Zé Carlos Júnior, como Rodolfo Teófilo. Em 1894, 28 de setembro, eles tiraram essa foto aqui. Vejam que coisa curiosa. O primeiro escritor que escreveu sobre a padaria espiritual foi Leonardo Mota. Nesse livro, ele comenta esta foto, porque aqui estão José Carvalho, Arthur Teófilo, Almeida Braga, Sabino Batista, José Nava, pai do Pedro Nava, Rodolfo Teófilo, Lopes Filho, Ulisses Bezerra e Antônio de Castro. Bom, este é Valdemiro Cavalcante, este é Antônio Salles, este é José Carlos Júnior e este é Roberto de Alencar. Na segunda fase, circularam 30 números do Pão em 1895 e em 1896. Publicavam poemas, publicavam artigos, publicavam muita coisa, entende? E publicavam livros. Os livros é que não têm o humor da padaria espiritual. Então, essa época foi uma época muito profícua do jornal e da padaria também. Foi uma época mais literária mesmo, de maior produção. O começo era mais para chamar a atenção, né? E a segunda fase é uma fase mais de publicações, de firmar como agremiação literária, né? O primeiro livro que a padaria espiritual publicou foi em 1893, Os Fantos, de Lopes Filho. Rodrigues de Carvalho, que era docente literário, disse: nem o autor sabe dizer o que quer dizer fantos, que é uma palavra que ele inventou, porque era simbolista. Era o único simbolista da padaria. Depois apareceu o Lívio Barreto, eram os dois simbolistas. A minha tese de doutorado, defendida no Rio, orientada por Afrânio Coutinho, intitulou-se A Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará. Porque o simbolismo do Ceará foi independente do simbolismo lá do Paraná, do Rio de Janeiro. Eles aqui bebiam diretamente de Portugal, de Antônio Nobre, né? Aí depois saíram outros livros, saíram livros de Antônio de Castro, saiu Rodolfo Teófilo, né? Saiu o livro do X de Castro em 1895, um livro póstumo, ele tinha morrido, um livro de cromos, poemas humorísticos, que se esgotou numa semana. E por aí vai, publicou-se muita coisa, contos, o Eduardo Saboia, José Carvalho escreveram. Então, a biblioteca da padaria espiritual não é tão pequena. O jornal Pão foi uma coisa importantíssima para a literatura cearense da época e principalmente para a padaria, né? Que era o órgão que fazia crônicas, poesias, contos. Então era assim bem abrangente em termos de literatura.
E tinha as sessões, cada sessão dos 15 dias, era o que tinha se passado naqueles últimos 15 dias em termos de cultura no Ceará, entendeu? Então, ele tinha uma importância muito grande. E eles mandavam esse jornal para todo o Brasil e para o exterior também. Ficaram muito conhecidos por conta do jornal. Tanto que o Antônio Salles, quando foi morar no Rio de Janeiro, ele perguntava, você é do Ceará? Você é da padaria espiritual? Você é o padeiro? Aí todo mundo se referia a ele como sendo da padaria. A prova é de que a padaria tinha chamado a atenção lá no Sul, né? Mas depois da segunda fase, depois inclusive que o nosso Antônio Salles foi embora para o Rio de Janeiro, e ela funcionou um tempo ainda, né? E que as pessoas começaram a fazer as reuniões em casas de família, a padaria acomodou-se. Houve um movimento mais de respeito, houve um movimento de tranquilidade, e ela não foi mais a padaria do princípio. É tanto que ela acabou-se em 1898, exatamente porque perdeu aquele sentido anterior que ela tinha de impor uma pilhéria, uma brincadeira, e isso mudou. Eles não iam mais para o Café Java, eles faziam saraus em casas de família. Então tinha aquele respeito ao ambiente familiar, Rodolfo Teófilo fazia na casa dele, José Carlos Júnior fazia na casa dele. E isso prejudicou aquele tom anarquista, no bom sentido, que havia no começo da padaria. Mas enquanto durou de 1892 a 1898, foi uma excelente atividade cultural e da cidade de Fortaleza na época. Ela foi muito importante não só para a literatura cearense, mas para a literatura como um todo do Brasil. No arquivo.doc de hoje, nós conhecemos a história da padaria espiritual. Para falar conosco, você pode enviar um e-mail para perfil@l.ce.gov.br ou ligar para o telefone da nossa produção, 85-3277-3787. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo programa.